Pessoal, questão 125. Resolva as seguintes inequações. Então, temos uma penca aqui para praticar, né? Qual é o lance? A gente vai usar a mesma lógica da questão anterior ali, da questão da... Não lembro se é anterior agora. Mas, enfim, da parte da equação. Pô, eu tenho, por exemplo, na letra A, 4 elevado a x e 2 elevado a x. Eu já tenho que perceber que o 4 elevado a x, ele é o 2 elevado a x ao quadrado. Assim como eu tenho o 3 e o 9 é o quadrado do 3. Aqui eu vou ter 5 elevado a 2x, né, que seria o quadrado de 5 elevado a x. Então, a gente vai tentar simplificar essas expressões para aparecer o 5 elevado a x, o 5 elevado ao quadrado, o 2 elevado a x, o 2 elevado ao quadrado, ali o 2x elevado ao quadrado, né, para fazer uma substituição e cair numa equação de segundo grau, tá? Então, iniciando aqui na letra A, o 4, ele é 2 elevado a 2, que está elevado a x, menos 6, que multiplica 2 elevado a x, mais 8, menor do que 0. Então, posso reescrever isso aqui como 2 elevado a x ao quadrado, menos 6 vezes 2 elevado a x, mais 8, menor do que 0. Faço uma mudança de variável aí. Vou dizer que 2 elevado a x é igual ao w. Temos, vamos lá, que w ao quadrado menos 6w mais 8 menor do que 0. Vou pensar na soma e produto, então w1, w2. A soma tem que dar 6 e o produto tem que dar 8. Com isso, então, vou pensar em 2 e 4, né? Produto dá 8, soma dá 6. Belezinha. Bom, nossa parábola, ela tem concavidade virada para cima e a gente descobriu que uma raiz é o 2 e a outra é o 4. Como a gente quer o pedaço entre as duas, né? Porque a gente quer o menor do que 0, então a gente quer esse espacinho aqui, né? Então, a gente tem que o nosso w aqui, ele está variando entre 2 e 4. Estritamente menor, porque aqui é estritamente menor. Quem que é o nosso w? É o 2 elevado a x. Então, 2, que é 2 elevado a 1, menor que 2 elevado a x, menor do que o 4, que é 2 elevado a 2. Tudo de mesma base. Teremos, então, que o nosso x, ele está entre 1 e 2. Tranquilo? Esse é o nosso conjunto solução. Então, aqui, conjunto solução, x pertencente aos reais, tá o quê? Isso aqui. Tranquilo? Vamos lá. Seguindo o mesmo processo, o 9 elevado a x vai ser 3 elevado a 2, que está elevado a x, menos 4 vezes o 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, mais 27, maior que 0. Com isso, temos 3 elevado a x ao quadrado, menos, aqui dá 3 vezes 4, que dá 12, vezes 3 elevado a x, mais 27, maior do que 0. Faz a mudança de variável, 3 elevado a x é igual a w, então, teremos w ao quadrado, menos 12w, mais 27, maior do que 0. Nosso w1, deixa eu ver se vai dar isso. Produto dá 27, soma dá 12. Então, achamos os valores de w. Aí, novamente, concavidade virada para cima, temos aqui duas raízes, o 3 e o 9. E o que a gente quer? A gente quer o espaço antes do 3 e o espaço depois do 9, né? O intervalo. Com isso, então, a gente chega à conclusão que o nosso w, ele é menor do que 3 ou o nosso w, ele é maior do que 0. Voltando para x, teremos que 3 elevado a x é menor do que 3, que é 3 elevado a 1, ou que 3 elevado a x é maior do que 9, que é 3 elevado a 2. Mesma base, o x é menor do que 1, ou o x é maior do que 2. Esse é o nosso conjunto solução. Então, aqui, ou solução, x pertencente aos reais, tal que isso aqui acontece. Seguindo, letra C, mesmo passo. Aqui vai ficar 5 elevado a x ao quadrado, que é o 2x, vezes 5, menos 26 vezes 5 elevado a x, mais 5, menor ou igual a 0. Fazendo a mudança de variável, né? 5 elevado a x vai ser igual a w. Teremos 5w ao quadrado, menos 26w, mais 5, menor ou igual a 0. Ela está virada para cima e a gente quer a parte menor ou igual a 0. Então, é entre as raízes, incluindo elas, porque tem o igual. Nosso delta vai ser menos 26 ao quadrado,
menos 4 vezes A vezes C. 26 ao quadrado, 36, 12, 15, 12 vai 1, 5. Isso dá 676. Então, dá 676 menos 20 vezes 5 dá 100. Isso dá 576, cuja raiz é 24, né? Bom, então temos que o nosso W vai ser menos B, então 26, mais ou menos 24 sobre 2 vezes o A. A soma dá 50 por 10, que dá 5, e a subtração vai dar 2 por 10, que é 1/5, né? Bom, aqui 1/5 e aqui 5. O que a gente tem, então? A gente quer o intervalinho entre eles, incluindo eles. Então, 1/5 menor ou igual a W menor ou igual a 5, correto? O que a gente quer é esse trechinho aqui. Bom, o 5, o 1/5, né? É 5 na menos 1, menor ou igual o W, que é 5 elevado a x, menor ou igual a 5 elevado a 1. Mesma base, posso cortar tudo e resolver só os expoentes. Com isso, temos que menos 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 1. Né? Então, a nossa solução, nosso conjunto de solução é esse intervalinho aqui. Seguindo letra D, já adiantei o processo de deixar o 2 elevado a x em evidência. Teremos, então, aqui substituindo 2 elevado a x por W. Teremos W ao quadrado, menos 2W menos 8 menor ou igual a 0. Soma e produto, W1, W2. A soma tem que dar 2 e o produto menos 8. Então, como a soma tem que ser positiva, o maior é positivo. Então, produto menos 8, soma 2 positivo. Bom, nossa parábola, ela está virada para cima, né? Afinal, o nosso A é positivo. Temos duas raízes, o menos 2 e o 4. E a gente quer o período ali, né, o intervalo menor ou igual a 0. Então, incluindo as raízes, a gente quer esse trechinho aqui. Com isso, temos que menos 2 é menor ou igual a W, que é menor ou igual a 4. Menos 2 vai ser menor ou igual a 2 elevado a x, que é menor ou igual a 2 elevado a 2, né, que é o 4. Só que repara o seguinte, 2 elevado a x, ele é maior do que 0. Né? Então, esse menos 2 aqui não faz nem sentido, correto? Então, eu posso reescrever aqui como... Aqui para o x ele vai ao infinito e além, né? Não tem restrição, porque como ele é positivo, qualquer valor que eu coloque no x vai ser maior que menos 2, correto? Então, a única preocupação vai ser esse intervalinho aqui. Com isso, o nosso x ele tem que ser menor ou igual a 2, beleza? Porque... como eu disse para vocês, qualquer valor que a gente coloque no x, esse cara vai ser um número positivo e, consequentemente, maior ou igual que menos 2, tá? Então, nosso conjunto de solução aqui vai ser x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a 2. Seguindo, letra E. Novamente, já tomei a liberdade de fazer o 3 elevado a x aqui, né, isoladinho. Aí, vou fazer a substituição. 3 elevado a x eu vou chamar de W. Teremos, então, W ao quadrado, menos 3W, maior que W, menos 3. Passa tudo para um lado só, vai ficar W ao quadrado. Esse cara vem como menos, então vai ficar menos 4W, mais 3, maior do que 0. W1 igual, W2 igual. A soma tem que dar 4 e o produto 3, então 1 e 3. Nossa parábola está virada para cima, achamos duas raízes, o 1 e o 3. A gente quer que seja maior do que 0, então é antes da primeira raiz e após a segunda raiz. Com isso, temos que o W tem que ser menor do que 1 e o W tem que ser maior do que 3, né? O W é 3 elevado a x, o 1 é 3 elevado a 0. Então, aqui o W é 3 elevado a x e o 3 é 3 elevado a 1. Mesma base, resolve só os expoentes. Teremos, então, que x é menor do que 0 ou o x é maior do que 1. Tá? Bom, aí só bota lá, conjunto de solução, x pertencente aos reais, tá ok? Como é só o próprio intervalo que a gente bota aqui, eu não estou escrevendo a solução final, né? Bom, aqui, o mesmo processo, já vou substituir aqui o 2 elevado a x por w. Então, a gente vai ter w,
que multiplica W mais 1. Já vou passar o 2 para cá, menor do que zero. Fazendo a distributiva, tenho W ao quadrado mais W menos 2, menor do que zero. Calculando aqui W1, esse W ficou horrível, W1 e W2, a soma tem que ser menos 1 e o produto menos 2. Então, 1 e 2, como a soma dá negativa, esse cara aqui é o negativo, que é o maior. A soma dá menos 1 e o produto dá menos 2. Bom, nossa parábola está virada para cima, afinal o nosso A aqui é positivo. Eu quero só o trecho em que ela é menor do que zero, então aqui está o menos 2, aqui está 1. Ou seja, a gente quer o intervalinho entre uma coisa e outra, né? Que é a parte que ela está para baixo do eixo x. Então, a gente tem que menos 2 é menor do que o W, que é menor do que 1. Quem que é o W? É o 2 elevado a x, que é menor do que 1, que é 2 elevado a 0. E aí, aquele lance. Eu sei que para qualquer valor de x que eu colocar aqui, a gente sabe que isso aqui vai ser maior do que 0, ou seja, consequentemente vai ser maior que menos 2. Eu não tenho essa preocupação. Só preciso me limitar a essa parte aqui, né? Que aqui está a restrição. Então, o x ele tem que ser menor do que 0, tá? Então, nosso conjunto de solução é x pertencente aos reais, tal que o x é menor do que 0. Segunda coluna, vamos lá. Então, aqui novamente já fiz o processo de substituição. O 25 ele é 5 ao quadrado, que está elevado a x, né? Então, a gente vai ter 5 elevado a x ao quadrado. Substituindo por w, como a gente está fazendo em todas, teremos w ao quadrado mais 6w mais 5 maior do que zero. Nosso W1 e o nosso W2 vão ser 1 menos 1, né? E menos 5, que o produto tem que dar 5 positivo, mas a soma tem que dar menos 6. Bom, nossa parábola está virada para cima, tem como raízes o menos 5 e o menos 1, e a gente quer a parte maior do que zero, então, antes da primeira solução e após a segunda. Com isso, então, o W tem que ser menor que menos 5, ou o W é maior que menos 1. O W ele é 5 elevado a x, que tem que ser menor que menos 5, ou o 5 elevado a x tem que ser maior que menos 1. Concorda que, para qualquer valor de x que eu coloque aqui, o 5 elevado a x vai ser maior que menos 1, porque isso aqui é sempre maior do que zero. Então, para qualquer valor que eu coloque no x, né, vai ser maior que menos 1. Então, todos os valores aqui vão valer como solução. Tá? Já aqui, ó, eu não tenho como transformar isso aqui em um número menor do que zero. Ou seja, isso aqui nunca vai acontecer. E aí eu tenho isso aqui nunca vai acontecer para isso sempre vai acontecer. Portanto, o nosso conjunto de solução é o próprio conjunto dos reais, porque todo valor de x que eu coloco, isso aqui sempre vai acontecer, tá? Bora lá. H. Mesmo processo, o 3 elevado a x eu vou substituir por w, 3 elevado a x igual a w, então teremos w ao quadrado mais 6w menor que, aqui eu fiz só a distributiva do 3, né? Aqui então vai ficar esse carinha aqui, 3 elevado a x menos 1, ele é 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. Como eu substituí o 3 elevado a x por w, vai ficar w vezes 3 na menos 1. Só que isso está sendo multiplicado por 6, né? Então vai ficar 6 que multiplica 1/3 vezes w. Aqui dá 2w. Então isso aqui é 2w. Menos 9. Passa tudo para um lado só. Vai ficar w ao quadrado. O 2 vai passar diminuindo, então vai ficar 4w mais 9 menor do que 0. Se eu pensar na soma e produto, a soma tem que ser menos 4 e o produto tem que ser 9. W1, W2. Vamos ver se vai dar número inteiro, né? Bom, produto 9, só que a soma é negativa. 3 e 3, 1 e 9. Não, então vou fazer por fórmula. Vai ficar b ao quadrado, então 16 menos 4 vezes a vezes c. Isso dá 16 menos 36, que dá... Opa, aqui é o menos.
16 menos 36, que dá menos 20, ou seja, menor do que zero. Então, se não vai ter solução, significa que a minha parábola aqui que está virada para cima, ela não cruza o eixo x, ou seja, ela nunca vai ser menor do que zero, né? Ou seja, isso aqui é sempre maior do que zero, então a gente não tem solução aqui. Então, nosso conjunto de solução aqui é vazio, tá? Esse aqui nunca vai passar para cá. Fechou. E, mesmo processo, só separei aqui, como a soma pelo produto, né? Então, eu vou substituir aqui, não vou substituir ainda, vai ficar 2 elevado a 3, que é 8, vezes 2 elevado a x, mais 1 sobre 2 elevado a x, menor do que 6. Vou multiplicar todo mundo por 2 elevado a x, para esse cara sumir aqui de baixo. Então, vai ficar 8 vezes 2 elevado a x ao quadrado, mais 1. E esse cara passa para cá diminuindo, menos 6 vezes 2 elevado a x, menor do que zero. Substituindo o 2 elevado a x por w, vamos ter 8w ao quadrado menos 6w mais 1 menor do que zero, né? Aqui só troquei a ordem dos dois. Com isso, calculando as nossas raízes, teremos b ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes o a vezes o c. Isso dá 36 menos 32, que dá 4. Com isso, o nosso w vai ser menos o b, então menos 6 dá 6, mais ou menos a raiz do 4, que é 2, dividido por 2 vezes o a, que dá 16. A soma vai dar 8 por 16, que simplificando por 8 dá 1 meio. E a subtração, 6 menos 2 dá 4 por 16, que simplificando por 4 dá 1 quarto. Então, a gente tem uma parábola virada para cima, porque o a é positivo, em que as nossas raízes são 1 quarto e 1 meio. E eu quero que ela seja aqui estritamente menor do que zero. Então, a gente quer o intervalinho entre as duas raízes, né? Com isso, eu tenho que 1 quarto é menor do que 2 elevado a x, que é menor do que 1 meio, correto? Vou seguir aqui no canto esquerdo. Então, 2 na menos 2, que é 1 quarto, tem que ser menor do que 2 elevado a x, que tem que ser menor do que 2 elevado a menos 1. Posso cortar as bases, vai ficar menos 2, menor do que x, menor do que 1. Apesar de não ter acontecido em nenhuma inequação até agora, se a nossa base estivesse entre 0 e 1, eu precisaria inverter a nossa desigualdade, né? Mas só para a gente relembrar. Então, nosso conjunto de solução é este carinha aqui. Bom, letra J, mesmo processo, só fiz a distributiva aqui do 3. Isso aqui vai ser 3 vezes 3 elevado a x menos 3, menor ou igual a 1 sobre 1, menos 1 sobre 3 elevado a x. Mesmo processo, multiplica todo mundo por 3 elevado a x, vai ficar 3 vezes 3 elevado a x ao quadrado, menos 3 vezes 3 elevado a x, maior ou igual a 1 vezes 3 elevado a x, menos 1, né? Porque vai ficar 3 elevado a x sobre 3 elevado a x. Com isso, temos 3 vezes 3 elevado a x ao quadrado. Esse cara vai passar diminuindo, então vai ficar menos 4 vezes 3 elevado a x, mais 1, maior ou igual a zero. Fazendo a substituição, vou dizer que 3 elevado a x é igual a w. Vamos ter 3w ao quadrado, menos 4 vezes w, mais 1, maior ou igual a zero. Calculando delta, vai ficar b ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes a vezes c. Isso dá 16 menos 12, que dá 4. Com isso, o nosso w vai ser menos o b, então menos 4 dá 4, mais ou menos a raiz do 4, que é 2, dividido por 2 vezes o a, que dá 6. A soma vai dar 6 sobre 6, que dá 1, e a subtração, 4 menos 2 dá 2, que sobre 6 eu posso simplificar para 1 terço. Com isso, a nossa parábola aqui é virada para cima. A gente encontrou duas raízes, que é 1 terço e o 1. Aqui, como é maior ou igual, a raiz está inclusa. E aí, a gente quer o quê? O trecho antes da primeira raiz e após a segunda. Com isso, o nosso w ele é menor que 1 terço, ou o nosso w ele é maior que 1. O w ele é 3 elevado a x, né? O 1 terço é 3 na menos 1. E aqui o 1, né? 3 elevado a x, botar aqui, ou maior que o 1, que é 3 elevado a 0. Com isso, a gente chega à conclusão que o x tem que ser menor que menos 1, ou o x tem que ser maior do que 0. Tranquilo? Seguindo. Opa, maior não, né? A gente quer aqui, a igualdade também vale. Então, aqui, menor igual, maior igual, menor igual, maior igual. Então, só corrigindo.
K. Vamos lá, mesmo processo, lembra que o 4 é 2 elevado a 2, aí só separei as somas aqui dos expoentes. Aqui, quando a gente multiplicar, a gente vai ficar com 2 elevado a 2x mais 3, porque o 2 vezes 3 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, eu já posso reescrever vezes 2 elevado a 3, menos 2 elevado a x vezes 4, maior ou igual a 2 vezes 2x menos 1. Passar tudo para um lado só, tá? Esse carinha aqui é 2 elevado a x ao quadrado, que está multiplicando por 8, menos 4 vezes o 2 elevado a x, menos 2 vezes o 2 elevado a x, menos 1, maior ou igual a 0. Com isso, temos 2 elevado a x ao quadrado, 8, né, vezes isso, menos 6 vezes 2 elevado a x, menos 1, maior ou igual a 0. Fazendo a mudança ali de variável, 2 elevado a x, vamos dizer que é w, teremos 8w ao quadrado, menos 6w menos 1, maior ou igual a 0. Calculando o nosso delta, vamos ter 36 menos 4 vezes a vezes menos 1. O 1 já estava diminuindo, né? Então, ele passa somando. Então, aqui, só uma correção que aqui já deu BO, né? Então, vai ficar 36 menos 32, que dá 4. Bom, com isso, vamos lá, nosso W vai ser menos o menos 6, portanto 6, mais ou menos a raiz do 4, que dá 2, dividido por 2 vezes o A, que é 16. A soma dá 8 por 16, que simplificando por 8 fica 1/2. E a subtração fica 4 sobre 16, que simplificando por 4 dá 1/4. Acho que a gente já chegou numa solução dessa, né? Bom, com isso, pensando que a nossa parábola está virada para cima e ela tem duas raízes, que é 1/4 e 1/2. E o que a gente quer? A gente quer que seja maior ou igual. Então, a raiz vale, né? E a gente quer antes da primeira raiz e após a segunda. Bom, então temos que o W tem que ser menor ou igual a 1/4, ou o W tem que ser maior ou igual a 1/2. O W, ele é 2 elevado a x, que é menor ou igual a 1/4, que é 2 na menos 2, ou o 2 elevado a x é maior ou igual a 2 na menos 1, que é 1/2. Tá? Furadeira aí de fundo de novo. Ou seja, cortando a base, o x tem que ser menor ou igual a menos 2, ou o x é maior ou igual a menos 1. Tá? Bom, com isso, então, finalizamos a letra K. Aí, o nosso conjunto de solução é esse carinha aqui, né? Para finalizar, apareceu o bendito do E aí nessa história, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu só separei aqui nas somas e aqui ao quadrado. Teremos, então, E elevado a x ao quadrado. O E elevado a x, ó, tá aqui, ó. Então, eu vou botar ele em evidência. Vai ficar menos, vou botar mais, né? E elevado a x, que multiplica menos E menos 1, mais E menor do que 0. Vou substituir E elevado a x por W. Então, temos, vamos lá, W ao quadrado, mais W que multiplica menos E menos 1, mais E menor do que 0. Temos a nossa equação de segundo grau aqui, né? Nossa parabolazinha. Vamos lá achar nossas raízes. Aqui no caso uma equação de segundo grau, né? Vamos lá. Nosso W vai ficar B ao quadrado, que é menos E menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes E. É aquele momento que a gente reza para esse E desaparecer, né? Mas vamos lá. Vai ficar o delta igual. Esse carinha aqui ao quadrado é E ao quadrado, menos 2E, mais 1, menos 4E. Isso dá, aqui é mais, tá? Porque vai ficar negativo com negativo. Isso dá E ao quadrado, menos 2E, mais 1. E isso é um produto notável, né? Isso aqui é E menos 1 ao quadrado, que a gente vai ter que tirar a raiz, então, né? Já que não sumiu o E, pelo menos a gente montou um quadrado perfeito. O W, então, vai ser menos o B, então, menos esse cara aqui, então fica E mais 1, mais ou menos a raiz desse cara, que é E menos 1, dividido por 2 vezes o A, que dá 2. Então, a primeira, somando, fica E mais 1 mais E menos 1 sobre 2. O 1 vai cortar, vai ficar 2E sobre 2, que dá E. Já na segunda, E mais 1 menos o E mais 1 sobre 2. Tem que trocar o sinal dos dois aqui. O E vai cortar e a gente vai ter 2 sobre 2, que é 1. Então, achamos duas raízes para a nossa parábola aqui. Aqui, o 1
e aqui o E. O E é 2 e alguma coisa, né? Então ele está à direita do 1. O que a gente quer? A gente quer a parte menor do que 0. Então, a gente quer entre as raízes. Com isso, eu tenho que 1 é menor do que W, que é menor do que E. O W é E elevado a x, então o 1 é E elevado a 0, menor que E elevado a x, menor que o E, que é E elevado a 1. Com isso, 0 é menor do que x, que é menor do que 1. Beleza? Com isso, finalizamos então a questão, já nem lembro mais qual que é o número dela, a questão 125. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.